paz do Senhor, gente. Mais um vídeo para o canal EBD Núcleo, priorizando a palavra juvenis, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu quero aqui mandar um abraço aos nossos amigos patrocinadores, começando aqui com a Marca da Paz. Inclusive eu estou vestindo aqui uma camisa Marca da Paz. Se você quiser se vestir bem, tá? Compre Marca da Paz, procure a irmã Miriane. Meu contato vem aí, vai aparecer na sua tela, então você vai ser abençoado e vai abençoar a vida de outros também comprando Marca da Paz. Também mandar um abraço para os nossos irmãos do Pinheiro Tecnologias e também Liro Recepções, duas empresas lá do nosso irmão Daniel e família, que são empresas abençoadas, tá? Tanto Pinheiro Tecnologia como Liro Recepções, tem serviços assim muito bons mesmo a oferecer para você. Quero também destacar aqui o Avalanche Lanche, tá bom? Lá tem um X-Tudo que até hoje eu não conheci, mas eu vou conhecer muito em breve e a gente vai estar junto lanchando lá, tá bom? Então, aquele abraço aos nossos irmãos do Avalanche Lanche. Eu não poderia também deixar aqui de destacar e de falar do Chiquinho Sorveteria, tá? Parceiro nosso aí de longas datas, né? Esteve inclusive lá no nosso encontrão, enfim. Inclusive tem uma promoção agora do Chiquinho imperdível, o Dia das Mães já está chegando, tá bom? Então você não pode deixar de levar a sua mãe lá, por R$22 apenas, você vai estar adquirindo uma caneca mais um milk de 300 ml, enfim. Muito bacana a promoção, muito linda a caneca. E se eu fosse você, não perder essa promoção, porque eu também já estarei lá, levando a minha mãe e a irmã Mirene também. Também aqui quero agradecer os nossos inscritos e quem não se inscreveu, você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, faz o link, ativa o sininho aí e vem com a gente para o EBD Núcleo, porque tem coisa muito boa de Deus para nossas vidas durante os próximos domingos também. Vamos lá. Roda a vinheta. Gente, a edição de número 6 vai falar sobre os profetas de Israel. A gente vai observar a liderança na vida dos homens de Deus chamados profetas, tá bom? O texto base para essa edição de número 6 é exatamente, vou ler com vocês, Amós 7,15. Você pode abrir a sua Bíblia aí e ler Amós, capítulo 7, versículo 15, que diz: Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então é um texto que vai destacar a chamada, o chamamento específico para a profecia, né, para a vida não. É um chamamento específico para o ministério profético na vida de Amós. Então a gente vai falar muito sobre Amós hoje, muito interessante estudar sobre este profeta e outros também, ok? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A liderança na vida dos profetas de Deus, acredita-se que ela é uma das mais destacadas, mais visíveis ao longo do Antigo Testamento. E é exatamente sobre esse tipo de liderança que os profetas exerceram, influenciando o povo, que a gente vai tratar na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para o ponto de número 1. O que é ser um profeta? Ora, o profeta é aquele que recebe as mensagens de Deus e direciona ao seu povo. Esse é o ofício de um profeta de Deus. Ele entrega os recados, os oráculos de Deus ao seu povo. Esse é o grande objetivo da chamada profética. E detalhe, essa palavra profética que é mencionada através da vida dos profetas, muitas vezes, ela denuncia problemas que a sociedade na época vivenciava. Ela vai tratar de forma muito forte, muito veemente, contra muitas vezes sistemas que eram adotados naquela época que desagradavam a Deus, ou de comportamentos em que Deus não se agradava. Então, muitas vezes você vai perceber, na maioria das vezes, na verdade, as palavras são muito pesadas, muito sérias, muito duras, mas altamente necessárias para a realidade do povo. Outra coisa importante também nesse ponto 1 é que o profeta de Deus ele não pode ficar querendo medir palavras ou escolhendo aquilo que ele quer falar, ou o local para onde ele tem que ir. E um grande exemplo disso é Jonas, o profeta fujão. Então Jonas, todo mundo sabe que ele não gosta de Nínive, não gosta do povo de Nínive, não quer ir para Nínive, foge para outro local. Havia uma palavra de Deus direcionada à vida de Jonas que deveria ser entregue ao povo de Nínive. E a palavra não era aquilo que Jonas queria entregar. E o profeta, ele não vai entregar, não vai falar somente aquilo que ele quer, mas é exatamente o que Deus quer na íntegra. O recado tem que ser dado de forma fiel.
Tá bom? Então, isso aqui é um outro ponto desse ofício de ser um profeta. Ponto 2 vai falar sobre modelos de liderança no Antigo Testamento. Nesse caso, a gente vai iniciar uma observação algo bem clara. Com exceção de Isaías e Ezequiel, todos os outros profetas têm origem muito no povão, muito pobre, muito simples. Tá? Isso aqui é um ponto logo curioso e interessante para a gente observar. Outro detalhe interessante também é o período. Alguns profetas tiveram um longo período de execução ministerial. Um grande exemplo disso é Elias e Eliseu. Eles eram grandes milagres, né? Extraordinárias ações divinas ocorreram através da vida desses profetas. Então eles tiveram um período mais longo na direção, na liderança profética do povo. Analisando a vida desses profetas do Antigo Testamento, a gente vai perceber que eles não tinham a vida deles por vaidade. Eles não queriam que o nome deles fosse destacado. Um grande exemplo disso é Elias. Deus fala a Elias, Elias fala a Acabe, que não vai mais ter chuva, que não vai mais ter nenhuma gota d'água vai cair, e ele entrega a palavra para o rei e depois Deus manda ele se esconder. Então Deus não gosta, não suporta que o homem se envaideça, se engrandeça. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o que acontece? O profeta ele deveria ter muito cuidado para que ele não caminhasse por esse lado da exaltação da soberba, que é o que acontece muitas vezes com muitas pessoas na atualidade, que porque tem um dom, porque desenvolvem uma liderança, querem pensar que são melhor do que os outros. E isso é um grande problema que a gente vai observar nos dias atuais, que a gente precisa refletir na liderança do Antigo Testamento para a gente não cair no erro de se exaltar, de se ensoberbecer, de se orgulhar por ações divinas que aconteceram no meio do povo, como se a gente fosse responsável por isso. E não somos, porque a glória sempre é de Deus. Um outro ponto interessante também aqui nesse tópico ainda é que hoje os profetas de Deus são aqueles que são orientados pelo Senhor, que recebem inspiração divina, que pregam a palavra, que exercem os dons de Deus. E a igreja deve estar apta, né, pronta para ouvir estes homens de Deus que Deus continua levantando. Com João Batista nunca mais vai haver, mas Deus continua entregando os seus dons e usando os seus pregadores para entregar as suas mensagens de Deus direcionadas ao povo. Ponto 3 vai falar sobre Amós, um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento. Gente, Amós, ele tem uma origem bem simples, a família dele trabalha na área da agricultura, e você vai perceber que inclusive nas palavras de Amós ele vai usar elementos muito simples, muito do povo. Vou dar um exemplo aqui bem clássico. Ele fala sobre, quando ele compara o comportamento das mulheres, né, na época ele fala sobre vacas de Bazã. Então ele usa um animal, uma figura de um animal para poder comparar o comportamento de uma mulher às vacas de Bazã, porque elas eram luxuriantes. Ele estava querendo dizer que as vacas na época elas eram muito fortes, muito robustas, mas não tinham saúde, né, suficiente para viver muito tempo. Então as mulheres elas eram mais ou menos se comportavam da mesma forma. Ou seja, se preocupavam muito com a beleza, muito com a aparência física e pouco com a alma, pouco espiritual. Amós ele vai falar muito forte para as mulheres que acabavam usurpando os pobres, as viúvas, necessitados, principalmente influenciando seus esposos a fazer isso, né, e acabavam fazendo parte de um pacote de medidas totalmente contra a população na época. Então, fora isso, havia várias injustiças sociais naquela época que aconteciam, e o profeta Amós se ergue exatamente contra isso. Inclusive direciona palavras pesadas contra aqueles que se diziam que eram judeus, que cultuavam, que adoravam, mas que cantavam para eles mesmos. E Deus não queria um louvor para o homem, Deus queria louvor para ele, Deus sempre quer um louvor para ele. E aqui já eu deixo uma brecha, eu sempre gosto de falar sobre isso, é que o culto, quando a gente vai cultuar a Deus, a gente não é para buscar bênção, não é para buscar bênção. Culto, na verdade, é para a gente adorar, é para a gente exaltar, é para que o nome já diz, cultuar. Então os louvores, inclusive, devem ser para Deus e não para a gente mesmo. Às vezes a gente vai no culto, a gente ouve mais música, mais louvor para o homem do que para Deus. Então, desde esse período aqui de Amós, Deus usa Amós para isso, inclusive, para falar que não, ele quer o louvor para ele e não quer o louvor para o homem. Então a centralidade do culto, da adoração, deve ser exclusivamente para Deus. E Amós é muito usado por Deus nesse sentido também. Ainda dentro do tópico de número 3, você vai perceber que Amós ele vai combater essa superioridade de liderança para liderado.
E é um outro erro que a gente às vezes hoje percebe no meio da igreja. Parece que os líderes, alguns líderes na verdade, se acham superiores a seus liderados, pela função que exercem, pela responsabilidade que têm, quando na verdade a gente precisa entender que nós somos nivelados pela graça de Deus. Não tem essa de maior e menor, muito pelo contrário. Jesus ensinou que o menor ele deveria servir o maior e o maior o menor. Então a lógica de Deus é muito diferente da nossa. Gente, quando eu falei de Amós, que ele usava figuras de animais, do campo, né? Usava na verdade a linguagem do povo. E o ponto de número 4 vai falar exatamente sobre essa questão da linguagem. O ponto 4 diz: o ministério profético como liderança do povo. E aí esse ponto aqui ele vai tratar exatamente nessa questão de que Amós ele usa usa uma linguagem muito simples, muito do povão, e isso causa uma aproximação e uma compreensão ainda mais clara da mensagem que ele estava transmitindo. Então, tocando na questão da liderança, a gente precisa falar exatamente a linguagem do povo. Por exemplo, quem lidera adolescente tem que falar a linguagem de adolescente. Quem lidera criança, a linguagem de criança. E assim os outros departamentos, as outras faixas etárias. A gente precisa falar de uma forma simples para que todo mundo consiga compreender. Como eu falei para vocês, gente, o profeta Amós ele vai usar a linguagem muito simples, tá? Comparações, vai usar a questão de animais, da área que ele conhecia da agricultura, que o povo também conhecia. Então ele fala a linguagem do povo em outras palavras. O próprio Jesus usa muitas parábolas comparando a realidade daquela época, né? Usando os exemplos comuns para aquele período. E você vai perceber que nesse ponto aqui de número 4, que diz o ministério profético como liderança do povo, a ênfase que vai se dar aqui ao autor é exatamente essa, que a liderança atual precisa falar a linguagem do povo. E pormenorizando, destacando um pouquinho mais aqui, aprofundando na verdade mais essa questão, quem trabalha com criança que fala a língua de crianças, quem trabalha com adolescente, como é o meu caso, tem que falar a língua do adolescente, e assim sucessivamente. Ou seja, você vai perceber que há uma importância muito grande na compreensão da mensagem, na facilidade de se entregar a mensagem. Não precisa de palavras assim, do grego, do hebraico, do aramaico, para que a pessoa consiga compreender a mensagem. Eu não estou sendo contra aqui quem use, mas a gente não precisa disso exatamente, dessas palavras muito difíceis, até mesmo do português, para que o povo tenha dificuldade de compreender as nossas ministrações, as mensagens que Deus coloca na boca do profeta, na boca do pregador, na boca do homem de Deus. Nós somos, na verdade, facilitadores disso. Então a gente precisa seguir esse exemplo de Amós, seguir esse exemplo da linguagem que os profetas usavam, para que a gente consiga transmitir de forma mais eficiente as mensagens que Deus quer direcionar ao seu povo. Gente, eu quero concluir aqui dizendo que a gente precisa cada vez mais mergulhar na palavra de Deus e transmitir de verdade, na essência, aquilo que Deus deseja tratar com o seu povo, sem oba-oba, colocando Cristo no centro, a palavra em evidência, falando as verdades de Deus com simplicidade, para que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Então essa é a nossa grande missão, essa é a missão dos profetas da atualidade, dos pregadores da atualidade, daqueles que transmitem a mensagem de Deus nos dias de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça aí de fazer sua inscrição, ativar o seu sininho, dar o seu like, compartilha, curte aí com seus amigos, tá bom? E também não esqueça de... é isso, já foi tudo já. Enfim, Deus abençoe sua vida. EBD Núcleo, priorizando a palavra.